Abriu um pouco meu olho ontem a aula, sabe? Então, a revisão dele foi boa, cara, mas o que me complicou foi o seguinte: eu perguntei semana passada ao Marcelo, que eu estava com dúvida em algumas coisas, a dos endpoints, aí ele falou para mim que isso a gente já via na semana que vem. Aí eu até perguntei, falei, cara, então eu deixo os endpoints para lá e tento organizar o projeto? Ele falou, deixa tudo organizado e tal. Aí eu comecei a refatorar o código. Estou refatorando, mas, cara, tá cansativo. Eu não estou entendendo quase nada refatorando o código, tipo, estou copiando. Aí, pô, ontem veio a aula de revisão do uso, e o uso já fez um monte de endpoint sem precisar da aula de semana que vem. Aí eu já fiquei todo perdido. Olha, eu acho, pessoalmente, que você tem que fazer os endpoints de uma vez, sim, tá? Porque senão você vai chegar na semana que vem, que vai ter várias coisas novas, sem endpoint feito, aí você vai ter que começar do zero na semana seguinte. Então é mais fácil você, por exemplo, que nem eu tô aqui. Eu não estou recebendo mais no código que eu estou fazendo o ID. Eu estou criando meu próprio ID, por mais que não seja aquele que pediu, que é o UUID, né? Uhum. Ou seja, o usuário já não está me dando mais o e-mail, o ID. Ele só está me mandando o nome, o e-mail e o password. Entendi. Ou seja, eu já estou fazendo isso, mas semana que vem vai fazer eu saber fazer o UUID, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Agora como eu já comecei, eu estou na aula de arquitetura 2. Eu estou revendo todas as aulas e indo fazendo junto. Eu vou terminar a aula de arquitetura 2 e 3, refatorar, que já foi o que eu fiz, e tentar mexer nos endpoints. Agora já não tem muito o que fazer. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Marcos, começou a trabalhar, cara? Comecei. Tá bom? E aí? Tá bom sim. Por enquanto tô só acompanhando a pessoa, né? Mas pelo que eu vi já essa primeira semana aí, é mais assim que eu vou ter mais contato nesse começo é SQL. Ai, bacana, bacana. Bom, é bom que já ainda tá fresco na memória, né? Não, isso só o pouquinho que a gente viu já me ajudou, porque você já tem noção de muitas coisas, né? Lá eles não usam o GitHub, eles usam o GitLab, que é tipo um GitHub, né? Uhum. Mas assim, ainda só vi por cima ainda. Mas tem tempo, né? Começou agora. Tá certo. Ou seja, você já entrou na área de desenvolvimento mesmo. Você falou que você não ia começar nessa parte, mas já está começando. Vamos ver, eu vou Boa sorte com vocês você, a par, mas eu gostei que é uma empresa pequena, mas assim, eles têm muito, assim, deixa a pessoa tranquila e fala assim que no começo tô lá para aprender mesmo. Eles deixam a pessoa à vontade, assim, para ter um tempo para o aprendizado. Ninguém chegar lá, cai de paraquedas e já sai fazendo, não. Mas tá certo, você é júnior tem que ser assim, né? Já viu o júnior fazendo de uma vez e mata uma pessoa. Mas beleza. Alguém tem uma dúvida muito cabulosa que quer perguntar ou como é que tá? Eu tenho uma pergunta para fazer no meu projeto. Eu tô com um errinho que eu não consegui entender o que é que tá rolando. Então, abre ele pra gente. Eu vou abrir aí para você. Olha, aqui eu tô com problema porque eu tava tentando fazer isso aqui, mas não é isso. Aqui no DTO. Aqui. Vê só, eu criei aqui essa interface, né? Aí depois que a gente cria a interface, a gente
vai pegar o que a gente vai receber, né? Aí a gente tipa aqui com a interface. Então a gente tipa o que quer que saia, que saia. Você quer que saia isso, beleza, você tipa isso. Se não quiser, você não tipa com isso. Deixa bem claro. Não, aqui primeiro é o que está entrando, né? Porque... Isso é o que você está fazendo, você tem que levar isso. Esses aí são os parâmetros. ID é um parâmetro, create ID é um parâmetro, tudo isso é um parâmetro. Aí os 2 pontos, esse public get post é como se fosse uma função. Eles chamam de método, mas é como se fosse uma função. Aí depois do parênteses dá 2 pontos, quer dizer o que você quer que retorne na função. É isso que quer dizer. Ok? Ou seja, não é a interface que você coloca aí, não. Isso aí é o que você coloca, o que você quer que retorne. Tá, então aqui eu não preciso tipar necessariamente. Não necessariamente, mas precisa tipar. Porém, você tipa o que você quer que saia, não necessariamente a interface. Isso que eu quero deixar claro. Então aqui eu posso tirar coisas? Não. Eu só estou tentando deixar claro você fez certo aí. Por enquanto, pelo parece, você fez certo. Eu estou querendo deixar claro o entendimento por que você está colocando aquilo. Sim, eu entendi. A gente a gente tipa o que a gente recebe e a gente precisa tipar também o que a gente vai devolver. Isso. Não é isso? É. O que entra e o que sai como resposta. Isso. Então aqui eu estou criando a parte de get, onde a pessoa vai pegar todos os posts. Todo post ele tem o ID, o create, o content, likes, dislikes, todas essas propriedades, né? Aí por isso eu consigo tipar com get post, outpost, TDO. Desculpa. Porque ele também tem todas essas propriedades. Aí aqui, como é um get, eu não tenho get all, eu não tenho verificação, né? Porque no get all, na minha cabeça, eu não preciso fazer verificação. Então, eu passei para cá e botei o que seria enviado. Sim. Aí, quando eu crio a constante aqui, ele dá esse erro dizendo que walking down, não sei como é que pronuncia. Unknown não pode ser atribuído ao tipo string. Exatamente. O que quer dizer é o seguinte, se você for lá no seu interface, você está falando que a string, o ID é um string. Certo. Só que você está passando ele ali na linha 25, const DTO, como um unknown. Ele ainda é um unknown, ele não é um string ainda. Por isso que se faz a verificação de tipagem para garantir que ali chegue um string. Porém, pelo que eu estou entendendo aí desse seu DTO que você está fazendo nesse momento, você, nesse get post, você não recebe nenhuma informação. Porque, que nem você falou, você não está querendo criar, você só devolve. Você não está querendo criar um post, né? Isso. Então, aí, o que eu faria? Eu receberia informação, eu pessoalmente receberia a informação como que eu posso explicar isso aqui? Vai lá no seu controller. Acho mais fácil olhar o seu controller primeiro. Eu vou comentar aqui, porque eu estava tentando pensar como poderia ser o posting, né? Mesmo sem as informações que estão faltando ainda das aulas. Depois eu posso até conversar sobre esse raciocínio aqui. Vai lá no seu... Isso aí é o seu get post by ID. Ou seja, primeira coisa, vamos começar olhando o seu código de cima. Get post by ID. O que você está recebendo aí? Eu recebo o ID. Um ID. Ou seja, você ainda está falando que ele é por body. Você não está falando nem que ele é por query e nem por params. Você está recebendo o ID por body.
É params. Então, params. Aí você nem precisa do string mais não. Porque todo params é um string. Aí, beleza. Aí, na verdade, ó, você está perguntando se o ID não for undefined, você vai perguntar se ele começa com P. E perguntar se ele é maior do que 4. Ok? Primeira coisa é o seguinte. Se você está falando essa verificação na linha 15, você está querendo, pelo meu entendimento, você está querendo dizer que às vezes a pessoa pode não te passar nada. Sim. Ou seja, não pode ser params mais. Se a pessoa pode te dar um undefined, ou seja, não te passar nada, ele tem que ser um carry, e não pode ser um params. Então eu vou tirar a verificação de undefined. Aí ele é obrigado a te passar um ID. Que get post by ID, geralmente a pessoa é obrigado mesmo a te passar um ID. Certo? Aí beleza, mas lembrando, você recebeu um ID, ou seja, o seu input, a coisa que você recebeu foi um ID, foi um string. Então você já sabe o seu input. Aí você faz uma verificação de P e de tamanho. Isso é a sua regra de negócio. Ou seja, você está falando que ele tem que começar com P e você está falando que ele tem que ser no mínimo 4 letras. Aí com essas informações você está criando uma instância do post database, ou seja, provavelmente você está querendo ir lá no seu database. Isso. E buscando isso, post database, get post por ID. Aí você faz o promise de posts, que você vai receber de arrays, e você vai receber um base database, onde ali eu tenho, acho que na linha 21 vai dar erro. Aqui. Porque aí Eu vou dentro tirar do o where. Não, pode deixar. Yeah. Pode deixar. É que dentro da linha 21 ali, ó, dentro do where, ele tem que vir um objeto. Sim. Eu não entendo porque precisa vir um objeto. Eu até botei em outros, porque eu vi como modelo. Mas eu não entendo bem porque precisa ser um objeto. Porque quando eu recebo ele vem dentro de um array. É por conta disso. Ó, ele vem um array com propriedades. Entendi. As propriedades vêm de objeto. É tipo assim, né? Porque aqui está dentro de um array e tem o objeto dentro do array. É nesse pensamento ou não? Não, é porque que quando você está falando where ID, você está falando o seguinte, ó, naquele você vai buscar em cada objeto o ID, na propriedade ID ali da tabela, na coluna ID, ver se esse ID vai ser igual a esse ID que eu estou passando. Se ele for, joga ele dentro do array que você vai me enviar depois. Não, isso aí eu tô ligado, mas eu não sei porque aqui eu tenho que botar a chave, sabe? Porque você está falando que você vai olhar dentro de um objeto e dentro da propriedade ID desse objeto. Ah, entendi. Tá, é porque eu tô olhando para um objeto, né? Você vai, em cada linha é como se fosse um objeto. Aí você vai na propriedade, na coluna ID e verifica se aquela coluna ID é igual ao seu ID que você está passando ali. Certo. Então, beleza. Vamos voltar lá para seu controles aí. Aí você foi e falou o seguinte, me manda os posts DB de T posts, você vai receber um array, aí você vai lá no database, manda um ID para ele e vai receber um array disso. Aí você vai colocar... Uma pergunta, aqui eu não preciso fazer o map, né? Porque só vai me retornar um. Não. Se for por ID, realmente vai retornar só um. Realmente. Porém, você está continuando recebendo um array. Se você quiser receber só um objeto, aí você vai ter que mudar um pouco seu código. Ok? Então, ou seja, realmente não precisa ter um map nesse momento, porque a ID é uma coisa única. Mas você tem que lembrar que você está recebendo um array, não um objeto nesse momento. Você consegue ver isso? Se eu colocar aqui como para ele desestruturar, Perfeito. Aí eu não preciso mais do map. Aí não precisa mais do map. Eu até recomendo, isso que eu ia falar, o próximo passo.
que eu até recomendaria, é só tirar o map ali, ó, e colocar um igual. Tirar essa Tirar parte. aqui. Deixa eu ver. Pode tirar isso, colocar um igual. E coloca em todos os posts que tem aí, ó, na linha 29 a 36, clica 2 vezes nele. Coloca o 0, né? Não, você está vindo já com um objeto, mas você tem que colocar um posts DB. Coloca Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Aí escreve aí agora DB. SDB, na verdade, né? Que é posts DB, que é igual à sua linha 25. Isso. Aí. Ou seja, você está pegando as informações do DB e passando ela para o const post. Beleza, isso você está mandando para o post. Beleza. Aí você vai mandar um objeto. Beleza. Mas por que a gente estava fazendo esse pensamento? Aí lembrei. Ou seja, você está recebendo um ID, um array, e nesse post na linha 39, ele aí, ó, dentro do send, é o que você está enviando. Isso. Ok? E da linha 28 ao 37, da 28 até a 37, é onde você está manipulando dentro do seu código aquilo. Ou seja, lá em cima, você está tendo um input. Da linha 28 a 37, você está criando a sua entidade, onde você vai manipular as informações. E na linha 39, você está mandando seu output. O DTO, ele é feito para você estabelecer um padrão em entrada e saída de dados para o mundo externo. Certo. Enquanto aquele models, ele é feito para você criar uma entidade para você manipular no seu próprio código. Certo, quando você fala manipular é porque eu posso tirar e colocar propriedades, né? Você pode brincar com os dados do jeito que você achar melhor. Eu acho interessante o seu olhar, por exemplo, vamos pensar em você está fazendo o quê? Você está procurando, né? Procurando é difícil ver essa diferença. Mas você vê a diferença na hora que você está criando um post, por exemplo. Quando você cria o post, o que você precisa que o usuário envie para você? Ele só precisa me enviar o content. Isso que eu estava tentando pensar agora, mas para mim está difícil. Ou seja, o input que você quer do usuário é 2, na verdade. São 2. Porque você não tem noção quem que é o usuário. Então, você precisa da informação do ID do usuário, que depois, semana que vem, aí veio que o Bruno falou que a gente vai ver header, então você vai provavelmente receber essa informação por header, mas você precisa receber essa informação do ID do usuário que está criando. Eu coloquei o e-mail ao invés do ID. Que seja. Fiz a verificação pelo e-mail. Que seja. Ou seja, essas duas aí, ó, 661 é o seu input. Ou seja, você está fazendo um DTO de input. Só que ele é o suficiente para você mandar ele para o database? Não. Por quê? O seu database precisa do ID, do e-mail, criar um ID para o post, ou seja, precisa de várias outras informações. E essas outras informações são as informações que você vai manipular dentro do seu código internamente. Aí é a criação da entidade. Exatamente, aí que você está criando, quando você coloca em new posts, aí, ó, você está criando a entidade onde você vai manipular. Aí você está dando um ID, um creator ID, um content, o likes, os dislikes, o create at, o update. Certo, mas o que eu não entendo é o seguinte, não está sendo passado para mim nada disso, certo? Não, não está. Como é que eu vou enviar para a tabela uma informação que eu não tenho? Porque, deixa eu ver, só você porque tem as informações. Não é possível declarar novamente a variável de escopo no bloco content. Será que é porque aqui é content também? Não. Clica 2 vezes nesse content. Aí vai descendo aí, vai descendo. Sobe seu código.
Sobe. Sobe. Aqui é outro. É outra coisa. É. Porque Eu vou tenta aí colocar aí, só pra gente continuar o pensamento, coloca um content S no final aí, só pra gente continuar o pensamento. Eita. Deixa eu. Tá? Só pra gente continuar o pensamento e não sair disso por causa disso. Ok? Então você está recebendo, você tem todas as informações aí que você precisa. Por quê? Vamos colocar o seguinte, vai ali na sua linha 73, por exemplo, da 73 para baixo. Aí, ó. O ID é o ID do post, concorda comigo? Sim, O usuário precisa te mandar isso ou você que vai criar você mesmo? eu que vou criar. Você que vai criar. Ou seja, você tem essa informação. Você que vai decidir que informação que é essa. O Creator ID. Você tem esse Creator ID? O Creator ID, eu penso que eu vou ter quando a pessoa se logar. Se logar. Aí, exatamente. Aí, no caso, aí, o seu seria, na verdade, o e-mail que você colocou. Que você colocou ali na linha 60, o e-mail, como se tivesse o e-mail que está sendo... Eu não recomendo que você mude aí para Create e-mail. Eu recomendo mais fácil você mudar a linha 60 para o ID. Por quê? Porque depois, que nem se falou, quando a pessoa logar, que você vai ter essa informação. Por enquanto, ela está no seu body. Depois, provavelmente, ela vai estar no seu header. Sim. Ou seja, beleza. Coloca aí um Creator ID. Nem disse que... É porque tem um e-mail lá na linha 66. Tá. Mas aí vai dar muito erro no seu código. Mas, novamente, vamos continuar o pensamento para depois você arrumar essas coisas. Aí, ou seja, essas informações aí são todas criadas por você. O ID você cria, que aí você coloca aí, por exemplo, tira esse ID escrito no 74 e coloca entre parênteses novo post, por exemplo. Parênteses não, entre colchetes. Colchetes não, porra. Entre aspas. Isso. Novo post. Isso. Ou seja, o ID vai chamar novo post. Aí se você colocar depois o mais... coloca aí o mais ID. Mais ID. Da aspa? Não. Fora da aspas. Mais ID. Não, você vai ter que fazer um template screen. Não vai dar para você fazer dessa forma, não. Mas beleza. Se você colocar um negócio parecido desse, todo post seu, você vai criar um novo, chamado, o ID dele vai ser novo post. Mais o ID que você colocou lá em cima. Por isso que eu tinha colocado mais ID. Mas não vai dar certo dessa forma. Tá? Mas é isso que eu quero dizer. Você que está criando esse ID. Você não está recebendo esse ID de ninguém. Ou seja, você tem essa informação, você que vai criar ela. O Creator ID vai ser essa informação da linha 60. Certo? Certo. O Content vai ser a informação que você está recebendo na linha 61. Isso. Agora você está criando um novo post. Quantos likes tem no post que acabou de ser criado? 0. 0. Então você vai colocar 0 aí. Eu colocaria assim, Não, só 0. em vez de colocar likes. Em vez de colocar likes, é só 0. Se você colocar o mouse em cima do posts... você colocou chave. Se você colocar o mouse em cima do post, olha só. A primeira coisa tem que ser um ID, a segunda coisa tem que ser um creator, ID, terceira coisa tem que ser um content, tá vendo? Uhum. Mas repara que tem que ser parênteses ali, ó. New posts, parênteses, você colocou chaves. Aí vamos lá. Dislikes. Quantos dislikes você tem quando você começa um post? 0 também. 0 também. Created. Quando ele é criado? Isso aqui é automático, né? Automático. Aí você coloca aí
new date. Eu não lembro mais como coloca o new date. New date. Literalmente isso. Você escreve new date. Não, espaço. Porque o date é uma classe. Date. Aí date maiúsculo, que é uma classe. Aí, como é a classe, se abre e fecha parênteses. Aí, depois do new date, você tem o update at. Isso, o update at não foi feito ainda. Claro que foi. Você acabou de criar, você acabou de fazer o update. Ou seja, o update at é bem exatamente no momento que você criou. Então, não vai ser novamente um new date. Eu pensei que o update fosse tipo a edição que a pessoa fizesse. Sim, é a edição que a pessoa fizesse. Mas ele, a princípio, ele é o mesmo que o create. Tá dando errado provavelmente porque o create ID e o content está diferente do que você está recebendo lá. Create ID tem que ser só o ID, a vírgula, e o content, você olha, você colocou tudo maiúsculo lá. Olha que você colocou. Aí. Um content. Aí o new date, porque coloca o mouse em cima dele. New date, você tem que colocar ponto now, eu acho. Ou dentro dele, now. Mas aí tem que ser em string, esse now. Eu não lembro direito isso, não. Agora não foi. Foi, não. Aí coloca eu posso olhar depois. Depois você olha. Mas exatamente, olha só. O que você precisou para fazer um post? Só precisou daquelas duas informações mesmo. As outras você mesmo criou. Certo. Ou seja, essa aí, ó, da linha 73 a 81, é a sua entidade. É isso que você vai manipular no seu código interno. Não é a informação que você recebeu e nem a informação que você vai enviar. É a entidade que você vai manipular no seu código, que é esse posts aí. Ele não é DTO nesse momento, ele é entidade. Aí desce um pouquinho o seu código. Aí ali, ó, no insert, ou seja, aí agora você está querendo mandar essa entidade que você acabou de criar para o banco de dados. Aí você vai ter que transformar essa entidade, novamente, você está manipulando dentro do seu código. Você transformar ela para um método onde o banco de dados vai entender que aquele ali é o correspondente a... as propriedades, os nomes dela tem que ser iguais, sabe, do banco de dados. Então, aí que vem a parte do snake case e alguns camel case, essas coisas. Aí agora uma dúvida. Aqui eu preciso criar um objeto que eu vá usar os métodos, né, para alcançar essas informações, para depois colocar dentro da tabela. É isso? Isso. Você vai transformar essas informações em um objeto, vai modelar um objeto para que ele seja compatível com o seu banco de dados. Ô, amigo, você vê, eu te dei aceitei aqui, mas eu nem te dei boa tarde. Boa tarde. Se você quiser complementar ou me corrigir, por favor, pode... Volta lá no seu código rapidinho, cara. Oi, Adriano. Vou voltar. Aí aqui eu posso botar o... Deixa eu só ver qual é aqui. O nome dela. Não, exatamente. Ó, você está olhando a sua entidade aí. Você tem que olhar o seu banco de dados. Porque você está modelando agora de acordo com o seu banco de dados. Você, para facilitar a sua vida, você criou sua entidade com as mesmas propriedades do banco de dados. Mas isso não é o correto. O correto é você fazer snake case quando você precisa e camel case quando você precisa. Eu acho que eu fiz isso. Na minha tabela tá... Snake case, mas na sua...
Mas na sua entidade também está com Snake Case, tinha que ser Camel Case. Aqui. Não, mas não é não, isso não é a sua identidade não, isso aí é o DTO, que é só entrada e saída externa. A sua identidade é o Models. Poxa. Ali, ó, tá vendo? Tá com Snake Case ainda. Eu vou modificar logo. O A maiúsculo. E na linha 5 também. Você vai dar vários erros, mas vou continuar o pensamento, senão a gente vai ficar gastando tempo só mexendo nessas coisinhas. Depois você olha e qualquer coisa você pergunta. Mas você entendeu a diferença do DTO para a criação de identidade? Eu estou um pouco confusa, porque aqui eu entendi que eu estou fazendo a instância do que estou recebendo, né? Eu estou instanciando isso. E Sim. aqui eu preciso, depois que eu instancio, eu preciso usar os métodos para pegar cada informação dessa, certo? Agora você vai manualmente, você vai criar um objeto. Para que você está criando esse objeto? Para facilitar ali, para você manipular, para você moldar como que você vai enviar isso para o banco de dados. Aí você vai na sua entidade e busca elas pela sua identidade, que aí nesse caso seria por métodos, porque você colocou tudo private, que está certo, tá? Não estou falando que está errado, não. Está certo. Só que aí, novamente, você está criando um objeto dessa vez. Agora você tem que colocar o nome da propriedade. Que é aí que você muda o nome da propriedade de acordo com o banco de dados. Como assim? Um objeto tem propriedade, cada propriedade tem um valor. Certo. Repara que ele tem umas chaves, ou seja, sempre quando você está criando, quando tem chaves, você tem que criar propriedade. Quando tem parêntese, você não cria propriedade. Você está passando como se fosse argumentos. E a função ali em cima, na linha 73. Ele não é uma criação de objeto. Sim. Então, por isso que você não está colocando o nome da propriedade. Na linha 74, você está criando objeto. Você precisa colocar o nome da propriedade. O TypeScript não sabe qual o nome das propriedades que você está querendo dar. Tá. Entendeu? Então, aqui eu posso colocar... eu vou colocar tudo que tem na minha tabela, né? Porque eu preciso enviar a tabela completa. Tudo que Mas você agora... precisa para o banco de dados. Certo. Ou seja, você pega aí o SQL do banco de dados, coloca do seu lado ali e vai copiando um por um ali, ó. Eu preciso do ID, preciso do name, preciso disso, preciso daquilo. Certo. Agora, quando é que eu modelo, quando eu quero devolver uma informação assim? Por exemplo, eu preciso devolver para o front também desse mesmo modelo que está aqui na minha DTO, beleza? Né? Que é com Camel Case. Sim. Então, quando é que eu faço isso? Aí, onde que você está recebendo essa informação do banco de dados? Não, aqui nesse caso eu só estou guardando. Mas né? eu estou querendo perguntar onde que você está recebendo qualquer informação que seja. Aqui, eu recebo aqui. Não, do banco de dados. Do banco de dados. Deixa eu ver. Pode achar outro lugar aí, onde você quer, lá em cima você colocou um Get All Users, por exemplo. Aí, ó. Ou seja, aí, ó, nesse Get All Users aí, ó, você está recebendo ela na linha 25 do banco de dados. Você já está vindo com o nome das propriedades que vem do banco de dados. Certo. Aí você está criando novamente a sua entidade para você manipular na linha 28 e 36.
está criando uma sua entidade, aí abaixa, aí na linha 39 você está mandando ela para o front. Ou seja, se você, na linha 38 aí, criar um outro objeto com o modelo que você quer enviar para o front. Se você quer mandar só mensagem, você cria um objeto chamado com uma propriedade chamada mensagem e envia isso para o front. Aí essa parte aí é o DTO de output. Certo. Aí aqui nessa linha 38, quando eu fizer um objeto para modelar, eu vou precisar colocar o tipo ID, dois pontos, Sim. né? Sim. Porque como você está criando um objeto e não é uma nova classe, aí você tem que colocar a propriedade e o valor dela. Aí, como você está mandando isso aí você manda do jeito que você quiser isso para o front-end. Aí você tem que colocar mensagem, o nome da propriedade, e você chamar ela de alá, ela vai mandar com alá lá para o front-end. É aí que você faz a manipulação, ou seja, uma linha acima do send, você pode fazer a sua manipulação de DTO. Depois a gente está passando isso lá para o DTO, para outros lugares. Mas sem fazer a refatoração, sem fazer a arquitetura de camadas, o ideal você fazer a manipulação, a modelagem que você vai enviar para o front é uma linha acima de onde você está mandando o send. Aí você não, depois disso você não faz mais nada. Você só está modelando para mudar para o send. Olha, Alexandre, aqui eu preciso fazer essa modelagem. Agora eu fiquei confusa. Precisa. Aí, certo. Aí, ontem eu lembro que o Yuzo fez alguma coisa no DTO e aí ele criou só uma linha chamando esse DTO e passando essa coisa. Mas aí você está querendo pular vários passos. O Yuzo fez isso porque ele já sabe como é que faz. Ele não criou DTO, na verdade. Ele só, porque não tinha tempo. Ele só criou modelagens de entidade e aproveitou, como ele manda isso para banco de dados, ele foi e fez um método que automaticamente faz a mudança das informações da sua entidade para ser compatível com o banco de dados. Aquilo foi massa, né? Foi massa. Eu adorei. Mas exatamente. Porém, você tem que saber entender o que você está fazendo antes de chegar nisso. Não, eu nem consigo fazer isso ainda. Exatamente. Eu não vou botar mensagem aqui, porque aqui é só para... Eu recomendo mandar mensagem. Eu recomendo mesmo. Porque aí você vê que você está onde você está manipulando. Até você entender tudo, coloca umas coisas diferentes umas das outras para você não se confundir. Por exemplo, antes, quando eu estava confuso de Snake Case e Camel Case, onde eu mudava, no banco de dados eu chamava ela de update. Só que eu mandava para o front-end chamando modify that. Ou seja, eu mudei o nome das propriedades para eu não me confundir. Sim. Entendeu? É isso que eu fiz. Eu recomendo você fazer isso. Coloca uma mensagem ainda que você vê. Ó, isso é o que eu estou... Ou seja, não é input post. Aí, ó, pelo nome você já vê que você está querendo se confundir. Vai ser o output. Sim, é a resposta, é verdade. É a resposta. Ou seja, eu recomendo isso. Você mudar as coisas, não tentar fazer o mais fácil inicialmente, simplesmente entender o processo para depois você ir para os atalhos. Se você tentar ir de cara para os atalhos, você vai se perder. Certo. Aí aqui eu preciso usar também os métodos para pegar essas informações, já que eu instanciei ele aqui como uma classe, né? Sim. Aí eu vou botando... agora eu entendi como faz. Porque como eu preciso colocar aqui... eu esqueci o nome. Tipo, o ID, né? Aí aqui eu posso colocar qualquer coisa, lá um oi,
e colocar isso e botar post.getID, né? Sim, acho que foi isso. Post.getID. Pode. E aí, Exatamente. tipo, e aí lá quando eu colocar aqui, não vai ser mais post, vai ser output post. Vai dar problema quando você mandar, tá? Porque você mudou o Snake Case em alguns lugares e outros não, então tá cheio de problema o seu código. Depois você Aí vai ter aqui, que... aí aqui quando eu mandar lá, aqui em vez de ser ID vai ser oi. Isso. Eu não fiz isso no outro projeto porque eu não sabia fazer, mas agora eu aprendi, que bom. Ou seja, a manipulação você faz logo assim, abaixo que você recebeu, você faz a manipulação de entrada, que é o DTO de input. Aí você faz a criação da entidade, que geral que a gente está usando a classe aí no meio, new posts, no seu caso aí. Aí depois você faz mais um objeto que vai ser a manipulação do seu output, que é o DTO de output. E envia. Certo. Agora, eu estou pensando aqui, eu criei o post DTO aqui, né? Ele está com os erros ainda, porque eu não fiz as validações, certo? Não, porque você não fez as validações, você mudou de nome. O get post, eu não sei se você recebe alguma coisa no get post. Pode ser que você receba. Eu acho que no get post você não recebe nada, não. Não recebo, não. Ou você recebe só uma entidade, sabe? Às vezes, em vez de receber tudo isso, às vezes você recebe só uma entidade. Então, você tem que olhar isso. Se você pegar a referência, não pega a referência do use, não, que ela é um pouco mais complicada. Pega a referência da última aula de arquitetura que a gente teve. Quer ver? Sim. Ela foi muito boa. Arquitetura 3 Template. Você vai pegar ela como referência, ela está muito boa nessa parte de post, essas coisas. É porque aqui, aqui eu modelo. Aqui eu estou modelando a minha saída. No caso do get post, eu vou colocar get post by ID, porque foi o que a gente fez agora. Então, eu recomendo ainda get post by ID output DTO. Você está falando que você vai pegar um get post por ID, vai ser um output de DTO. Sim, porque vai ter o input e o output, né? Exatamente. Sempre são dois. Na verdade, não é sempre não, mas geralmente você pensa nisso, que você está recebendo uma coisa e está enviando uma coisa. Tá, aí como isso aqui é o que eu estou devolvendo, e o que eu estou devolvendo lá no... Como é que é o nome da pasta? Post Controllers, a primeira lista. Aqui no meu post, tá assim desse... Okay. No constructor. Eu preciso colocar da mesma forma que está aqui, né? Aí, no seu post construct aí, como você está criando aí você vai ter que mudar todos esses return diz para camel case também, tá vendo? Tá tudo em snake case. Mas lá no seu post DTO, o que você está fazendo ali, Camila? Aqui no meu post eu tô o DTO é para eu não deixar que saia nada e entre nada do que eu não queira, sabe? Não. O DTO serve para você modelar o que você quer e modelar o que você quer que entre e modelar o que você quer que saia. Na entrada, você impede de certas coisas, mas o pensamento, acho que a palavra certa é o modelar. Porque, aqui eu crio um tipo, e aqui eu digo que eu vou começar a receber como... não, porque você não sabe o que você está recebendo, mas isso que eu estou falando, mas esse aí que você está fazendo é o input, esse não é o output. Esse jeito que você escreveu aí é para o input, não para o output. Porque você não sabe o que você recebeu, porém se você está fazendo o output, você já sabe o que é. Sim. Porque você já transformou ele no seu código.
Sim, eu já estou devolvendo. Já está devolvendo, exatamente. Então você já sabe o que é. Então você pode pensar isso. O unknown geralmente vai ser no input. O output, geralmente, como você já tem entidade, você vai só mandar a entidade, e da entidade, aí você vai criar os suas... aí você vai fazer esse const DTO. Ou seja, você pegou como referência o input, porém você colocou essa referência no output. Você tem que tomar cuidado com isso. Sim, porque antes eu estava pensando que eu ia devolver o get. Para devolver, eu pensei que precisava também fazer isso, mas mesmo independente de ser Não foi um ID ou não, eu preciso no output tirar esse aqui, porque se está na minha tabela, porque já está do jeito, no estilo que eu quero. Exatamente, já está com string, onde você precisa ser string, e number, onde você precisa ser number. Você só está enviando isso para o... Você está só modelando do jeito que você quer que seja modelado. Ou seja, eu estou te falando, você pegou provavelmente como referência aquela arquitetura 3 template do input e está usando ela no output. Se você for lá na referência, você vai ver que são duas coisas diferentes. Sim. Ô, Alexandre, boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Essa parte que ela está fazendo aí dentro do Export Class Post DTO, esse output ele não precisaria estar aí, né? Porque ele só vai ser utilizado para sair no get que a gente quer ela pegar os posts, não é isso? É só ela fazer a interface e jogar isso aí como a tipagem lá, não é? Pode, mas aí tem um negócio, Lucas. Eu acho que isso é difícil na programação, falar sempre o que pode e o que não pode, porque se você tirar o if e o for e os loops, você pode fazer praticamente tudo com if e com for, ou seja, nada é obrigatório na programação, só o if e for. O resto tudo você consegue fazer de outras formas. Ou seja, fazendo essa classe aí de post DTO, você está pegando todas as suas DTOs do post e colocando no mesmo lugar. Aí não fica espalhado as suas DTOs do post. Aí você vai criar uma DTO de user. Porque eu só coloquei aí, dentro do meu post DTO, só coloquei os que eu edito e o que eu crio, entendeu? Para deletar, para só pegar os posts, e não coloquei nada dentro daí. Sim, por exemplo, quando eu deletar, eu não coloquei também, não. Eu deletar, também não, eu fiz só uma precisa. interface, porque eu também. Eu só coloquei uma mensagem de interface que vai ter que ser um objeto com mensagem. Eu, para deletar, fiz isso também. O meu também. Eu só botei aí o create e o edit dentro desse que a Camila está colocando agora aí. Isso que eu estou até perguntando, mas beleza. Uma outra perguntinha, rapidinho. Desculpa cortar a Camila aí. Não, fica à vontade. Com o que nós aprendemos até agora, eu já consigo implementar a terceira tabela do likes? Eu tenho que fazer para ela tudo. Tem que fazer tipo para ela o database, tem que fazer para ela o controller, o business, tudo que eu fiz para o post, para o get, eu tenho que fazer para ela também, não é isso? Depende. Eu acho que isso ontem o Yuzo mostrou muito isso quando você vai fazer o seu negócio. Você pode fazer de várias formas diferentes. Eu estava querendo fazer que nem você fez aí, que você está querendo fazer. Tudo separado. Não comecei a implementar ainda, estou pensando, na verdade. Exatamente, perfeito. Essa fase é ideal você fazer essa pergunta para você mesmo. Que eu também estou na dúvida disso, para ser bem sincero. Se eu faço separado ou se eu faço junto. Mas... eu estava falando com o meu irmão hoje, ele começou a me falar aqui e tal, para fazer junto, mas achei muito confuso. Achei muito confuso colocar tudo junto, as informações. Você não sabe onde está, onde você vai buscar, porque é post. Aí eu nomeei ela aqui como action. E aí agora ficou um pouco mais claro, mas não sei, estou te perguntando. Eu acho que eu vou colocar ela dentro do post. Eu acho. Depois eu tenho que fazer o planejamento certo. Por quê? Porque se você olhar como que eles pediram a saída do post, você vai ver que a saída do post tem um usuário lá no meio dele. Com o nome e o ID do usuário. Então, quer dizer, o que eu penso nisso? Que o post é o meu principal e o usuário é simplesmente o auxiliar do post. Você consegue pegar tudo que está implementado lá, para você comparar, assim, se o cara pode dar o like ou não, tem que comparar a postagem com o ID do criador. Isso. Aí você já consegue pegar tudo ali. Isso mesmo. Entendi.
Aí o meu pensamento que não, aí exatamente, mas eu ainda não decidi ainda não. Porque assim, pensar igual a gente tá fazendo aqui é fácil. Agora, assim, eu comecei a tentar colocar no código, eu falei, não, tá muito estranho isso aqui. Deixa eu pensar de novo, deixa eu perguntar, porque tá difícil o negócio, tá estranho. Não, meu código eu já refiz ele umas 3 vezes, cara. Eu comecei hoje ele do zero de novo, por causa da aula ontem do Yuzu, que eu queria implementar algumas coisas. Eu vou assistir agora a aula do Yuzu, não terminei de assistir a segunda parte, vou assistir agora. A segunda parte é muito boa, muito boa. Porque meu código realmente, assim, ficou confuso, porque como me fazendo, refatorando das aulas, ficou um pouco bagunçado. E não só bagunçado, como você está refatorando, você não sabe onde realmente você parou. Sim. Tem a metade das coisas está refatorado e outras não, e fica um negócio meio estranho. Não, e aí eu quero mudar os nomes, quero tirar o tal do row que não precisa, e aí agora ficou tudo bagunçado, né? Porque você tem que tirar de lugar e dar erro no outro. Não, mas beleza, gente, era isso. Obrigado, viu? Eu tô assim também. Tá complicado. Assim, eu comecei a refatorar o meu, você tira uma vírgula, já dá erro no business, você volta pro router, eu falei, meu Deus do céu, vou cancelar isso aqui e fazer de novo. Cara, e tá ruim de aprender pra mim assim, porque eu tô refatorando tudo, tô revendo as aulas e refatorando, Mas, cara, chega num momento que eu tô perdido, eu já não sei o que eu tô fazendo, tô só copiando. Não, sabe quando você tem que... Assim, fiz agora aqui a parte do controller, aí você não sabe se você vai pro business, se você faz o outro, se você volta, porque um vai precisar... Entendeu? Esse tipo de coisa tá me deixando um pouco confuso. O uso onde começou a fazer, aí ele tem experiência, viu que ele já vai codando, aí, tipo assim, ele passou uma propriedade lá que ele tá dentro do business, mas ele não criou o business ainda, mas ele já colocou no código. Ele já adiantou ali, isso. Tipo, a facilidade, né? Isso, esse tipo de coisa que deixa um pouco perdido às vezes. Isso é a técnica de teste, sabe? Você faz o negócio, dá errado, para depois você consertar aquele erro e ver que se deu certo. Sim. Então isso é a técnica, como ele é de back-end, é disso. Ou seja, ele sabe que o próximo passo dele é o business. Então ele vai criar o business primeiro, vai dar erro, para depois ele refazer. Eu também não dou conta de fazer isso. Eu ainda comecei hoje, por exemplo, meu código, eu fui no controller, aí eu comecei a falar, aí eu fiz isso, vou pensar, eu acabei de receber a informação do usuário. Aí eu coloquei ali o meu const que é igual a que rec query, né? Aí eu recebi essa informação. Beleza, agora eu tenho que passar para verificações. Aí verificações é o DTO. Aí eu fiz o DTO de o input. Aí, beleza, depois que eu faço verificações, eu tenho que fazer a regra de negócio. Aí eu vou e faço o business. Beleza, fiz os business, agora eu tenho que enviar para o banco de dados. Eu vou e faço para o banco de dados. Mandei para o banco de dados, agora eu quero receber do banco de dados. Eu vou e volto para o business. Agora eu até quero mandar de volta para o front-end. Aí eu vou e mando para o controller. Aí eu mando para o DTO de novo, para o DTO do output. Aí eu fiz o DTO, aí eu vou e mando para o controller. Aí do controller eu vou e dou o send. Ou seja, eu faço passo a passo em vez de tentar fazer tudo de uma vez para não dar problema. Mas aí você vai criando cada aba, você vai criando assim, agora você tem que fazer o business, você vai lá e faz a parte que você está testando aí do business. Aí você passa para outro, até você passar para outro endpoint, para outra, é isso que você está falando? Eu faço um endpoint cada vez e vou testando cada endpoint. Entendi. Tipo, primeiro eu faço o get all. Deu certo o get all? Vou pro create. Deu certo o create? E cada vez que eu faço isso, eu faço todas as etapas. Faço o DTO, faço volto. Quem tem a mãe provavelmente entra no business e fala, não, isso aqui tudo eu já vou ter que fazer de uma vez. Eu faço tudo de uma vez. Sim. Mas, como eu estou aprendendo, eu gosto de fazer um de cada vez, que agora, eu testo, vou testando. Uma coisa que eu estou com um problema aqui, que eu até larguei um pouquinho, falei, vou ficar perdendo cabeça isso aí não. Aquele que a gente tem que devolver no get posts, devolver lá o creator lá, com o ID e o name, o Yuzu fez ontem, bacana. Só que o do Yuzu não tinha tipagem, né? O nosso tem a tipagem, tá dando erro no meu lá, vou ter que mudar a tipagem para conseguir devolver aquilo. Aí tô quebrando a cabeça agora. O meu tá dando erro de tipagem. Não, mas aí o erro de tipagem, se você tá com erro de tipagem, você faz uma interface nova. Para ter a tipagem que você quer. Então, aí o que eu fiz agora? Agora eu criei
o get posts, né, com o é um DTO, uma interface eu criei agora para jogar lá como a tipagem dessa função, para ela me devolver com o objeto lá embaixo. Essa era a tipagem que estava dando errado para mim. Aqui, ó. Ô, Camila, tem jeito de você descompartilhar rapidinho para eu compartilhar a tela? Foi até uma dúvida agora que o Lucas comentou, eu fiquei também. Por exemplo, eu estou fazendo endpoint, que eu não quero todas as informações. Eu posso criar uma tipagem só para aquele endpoint separado? Pode. Eu achei que era errado fazer isso. Eu acabei de fazer isso agora. Eu só não testei ainda, mas eu acabei de fazer um DTO lá para jogar com uma tipagem dessa função que vai devolver lá no creator lá um objeto. Porque estava dando erro de tipagem. Ele não podia devolver mais argumentos que tinha. Entendi. Aqui, ó, aqui a criação dele do produto, ó, que é a criação da identidade, está no Models, onde o produto dele ele já vem, porque é a entidade dele, não é o que vem do banco de dados. Você já vê o nome, o ID e o brand, aqui, ó, o ID string e o name string. Isso aí é o que ele fez ontem. Que ele fez ontem. Tá. Olha só, aí, ou seja, ele, na entidade dele, ele não considerou o que vem do banco de dados. O banco de dados e entidade são duas coisas diferentes. Mas ele fez isso aí na class, né, o Alexandre? No model, ele fez uma class, então, para isso. Eu fiz uma interface agora. Aí foi o que a Camila estava falando. Aí ele criou como ele já tem todas as informações, ele criou um método para fazer automaticamente transformar essas informações para mandar isso para o banco de dados. Entendeu? Aí não precisa reescrever isso no código dele, ele tem isso aqui já feito. O interessante que vê, ó, que eu comecei a fazer agora, o meu, aqui, ó, eu achei, é esse, não. Alexandre, tu pode dar zoom para eu conseguir ver, por favor? Ô, Alexandre, a hora que você vai implementando, assim, vai fazendo, você fez aí, tipo, get all users, você já vai lá dar o commit. Aí você tá fazendo isso daí? Não, você tá fazendo, porque daí os caras da Lavenu vão ficar... Se eu começar meu projeto hoje, os caras falam assim, não, o Lucas copiou de alguém, que ele fez no último dia lá, copiar, eles estão falando, entendeu? Que eu tô querendo fazer o meu do zero também para começar a acertar esse tipo de coisa aí. Eu tento fazer commit toda vez, mas não é toda vez possível. Pois os meus só mando direto. Agora eu tô pensando em fazer isso que é para poder aprender. Mas, tipo... eu faço... Você pensar que a pessoa não fez commit, ela copiou. Mas é que assim, Camila, é que quando você faz o commit, você vai entendendo os passos passados do código, né? Você consegue pegar seu código cru do começo, o que você fez depois, porque tem as branches lá para você conseguir visualizar isso. Eles devem olhar isso também, né? Eu compreendo que isso é verdade, que isso acontece. Você consegue observar, mas como foi que ele começou, parou, continuou, o que foi que ele melhorou no código e tudo mais. Mas como isso nunca é um requisito, eu nunca me importei em ficar fazendo... É importante porque quando você trabalhar, você vai precisar fazer isso, que você não vai conseguir mandar na main direto. Você vai ter que fazer com isso. E o mais importante é assim, ó, vamos supor que você está acabando o seu projeto, tá? Aí seu computador vai lá e dá um pau. Você não consegue ligar o computador mais. Como é que você faz? Aí você morre. Entendeu? Já era, não tem de onde você pegar. Se você está fazendo lá os commits, lá, você consegue baixar de novo lá e terminar o projeto. O projeto está salvo, entendeu? Olha só interessante no meu. O meu, aqui, ó, que eu estou refazendo, se você olhar aqui, ó como é que tem pouca coisa. Tá vendo? Ele tem pouquíssima coisa no meu projeto. Ó. O que é o patterns? O que é? São as minhas constantes. O regex lá? O regex, o nova data. Eu achei na internet, Alexandre, depois eu te mando aí a descrição lá do e-mail. Depois você me manda. A descrição do que tem que ter no e-mail. Achei na internet. Aqui, ó, se você for olhar meus commits aqui, eu faço branches e vou dando commit. Ó. Aí se você pegar o que eu fiz aqui, ó, nessa branch aqui, ó, abrir ela, aqui. Você já está usando a linguagem que a menina passou lá, né?
Não, isso Refactor. aqui é que eu tinha feito, antes de refazer, tá vendo? Que já tem as coisas separadas. Aí eu comecei a ficar confuso, falei assim, não, vou fazer de novo. Ou seja, na minha própria commit tem meu código que eu estava fazendo antes. Só que olha como é que meu código está nesse momento na main. Na main. Tem quase nada. Ah, porque você apagou tudo e deu um git push, é isso? Exatamente. Porém, você fala assim, legal. ah, não. Se eu chegar no momento e falar assim, não, o que eu estava fazendo é certo. Errou. Você volta na branch. Eu consigo voltar na branch, fazer um gate pro DTO. Aí eu pego tudo isso aqui que eu já tinha feito. Entendi. Não, boa ideia. Porque daí você não perde o código, você não começa do zero, né? Você consegue ver que você foi fazendo ao longo do... Não. Legal. Isso é importante. Tipo, por mais que você quer refazer, isso é interessante. Eu vou achar aula no uso agora, ver se eu vou começar meu código também, igual ele começou lá. Acho que vai ser o ideal. É muito difícil, é muito confuso. Agora eu tô pensando, acho que eu vou pegar essa dica de vocês. Eu vou terminar de refatorar o meu aqui que eu tô assistindo e depois vou pegar aquela aula do uso e vou criar um dos erros. Nem sei se o Lucas vai voltar. Mas você estava falando, Bruno, alguma coisa? Não, eu tava falando que eu acho que eu vou fazer isso daí, tô indo na dica de vocês, acho que vai ser melhor para mim entender, porque eu tô tentando assim, Alexandre, ver se tu consegue me dar uma ajuda. Eu tô tentando uma ajuda de como que eu vou entender melhor. Eu tô agora reassistindo as aulas e refatorando. É o jeito que eu tô conseguindo para entender a matéria. Só que, cara, tá ficando muito confuso para mim. Foi muita coisa, tipo, tirei daqui, mandei para lá, isso aqui eu tirei daqui, mandei para lá e puxei aqui, tá muito assim na minha mente. Eu tô pensando em continuar assistindo as aulas, faltam 2 só, refatorar o código que eu já tô fazendo e, de repente, assistir essa revisão do uso e fazer um código do zero, não sei. Olha, o que eu recomendo é você fazer, ok? Fazer o código do zero, porém não assistindo a aula. Não é assistindo a aula que eu recomendo você fazer. Você pegar um código, por exemplo, que nem esse Labebook que a gente está fazendo agora. Você pega ele para fazer, aí você pega essa arquitetura 3 aqui, que eu acho que é uma das melhores para pegar de referência, que ela é mais simples, mas ao mesmo tempo ela tem praticamente tudo que a gente precisa. Pega ela como referência, coloca ela do seu lado, e vai tentando fazer o seu código do Labebook por ela, tipo, como referência. Porque se você estiver vendo a aula fazendo, querendo ou não, você vai ficar querendo copiar aquilo que já foi feito. Você tentando transformar o que está escrito num código para ele ser adaptável ao seu, isso vai te fazer pensar por que aquilo está sendo escrito e como que eu posso transformar naquilo para ser igual ao que eu tenho. O que eu quero. Tá, o ruim que eu não vou saber os caminhos, né? Tipo, a gente aprendeu de um jeito, agora tem... Depois, mostra aí o teu código aí, depois eu vou te mostrar meu código para tu entender na prática que eu tô te falando, que eu fiquei meio confuso. Esse aqui é o meu código. Se eu puder dar uma opinião em relação a isso, Claro. eu também recomendo, tipo, tu fazer por endpoint, sabe? Não, tipo... Porque eu fiz assim, como eu comecei a semana passada mesmo, na quinta-feira, aí a gente não tinha aprendido arquitetura, né? Então eu criei tudo no index e depois fui dividindo as partes.
E aí, tipo, fui parando para hoje recomeçar. Então foi muito ruim, muito complicado para você saber onde você parou. E, tipo, o endpoint eu já tinha feito tudo, até o DTO, não sei o quê. No outro eu não tinha chegado na metade, sabe? Então se tu for fazer o get all users, tu faz ele todo, até o fim, toda a arquitetura dele. Entendi, Depois, deve ficar mais fácil, né? isso, depois quando tu terminar de testar, tipo, tu vai fazer o create user, aí tu vai até o fim, porque fazer vários e depois tentar ir E refatorando por um. refatorando tudo é complicado. Sim, exatamente. De onde parou, o que é que tá faltando. Eu tô um pouco assim agora. É um pouco importante, é importante você saber refatorar, ok? Porém, o mais importante é você entender o que você está fazendo. Então, se você está fazendo e não está entendendo, não adianta nada se refatorar. Assim, a parte de refatorar, assistindo as aulas, eu estou entendendo o que está sendo feito. O que eu estou me perdendo, que acho que depois que eu terminar o código eu vou ter que dar uma olhada beleza, é os caminhos, cara. Tipo, eu joguei isso aqui para business, beleza, eu entendi que eu joguei para business. Isso daqui eu joguei para controle, eu estou entendendo qual que é a responsabilidade de cada uma delas. Só que, por exemplo, eu joguei isso aqui para controller, agora eu tenho que puxar isso daqui da controller para o index para poder usar isso aqui. Essa partezinha ainda está me deixando meio confuso. Eu olho para o index lá e fico, cara, por que eu puxei isso aqui da business? Por que eu puxei isso aqui da controller? Ou da onde foi? Olha, esse fluxograma que a Labenu mandou para a gente, ele é muito bom, mas muito bom mesmo. A gente que não estava entendendo na época as coisas e não entendeu o fluxograma. Mas agora que você já pegou um pouquinho de experiência, ele melhor. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Nossa, gente, eu tô amando o back-end. Sério, hoje eu tava bem felizinha da vida, porque eu tô sentindo interesse, sabe? Quando o Yuzo fala que tipo, existe mais coisa aqui, eu fico com vontade de estudar mais e aprender mais. Não é que é mais fácil que front-end, mas é que eu tenho mais interesse nisso. Sim. Gostou mais, né? Aqui, ó. Aqui, ó, você tem a requisição, que vem de fora. Aí entra no controle, a sua requisição. Aí do controle vai para business. Aí da business vai para database. A database retorna a informação. Esse fluxograma aqui é muito bom. Ou seja, a requisição, de onde a requisição acontece? Nos endpoints. Ó. Se eu pegar aqui a requisição, tem no controle a requisição, de onde que ela vem? Onde você chama isso aqui? Você chama ela aqui, ó, na router. Aqui, ó, você está chamando o controller dentro da router. E aí você volta uma, porque você está aqui, ó, criando rotas, né? Então é aqui, ó, começa aqui no index, aí você criou uma rota, aí você vai para o router. Aí do router você vê que você está chamando o controller. Aí você é para o controller. Aí do controller, aqui, ó, você está criando um construtor, e aqui você está um endpoint, ó, endpoint. Aí você está pegando ele aqui e está criando um input. Ó, um input de que qualquer. Aí aqui tem um output. Ou seja, cadê as regras de negócio? As regras de negócio estão aqui dentro. Product Business. Que você já está mandando um input dentro para esse Product Business e ele está te retornando um output. Aí você vai para o Product Business. Get All Users. Get All Users. Aí você pega aqui o Get All Users, aí você está recebendo um input aqui, ó. Sempre quando tem N, é horrível, tá? Deixar isso bem claro. Se tá N, tá ruim. Mas muitas vezes você precisa ele para começar, para depois você tipar ele. Mas sempre quando tá N, depois de você terminar seu código, você pega um Ctrl V e coloca um N e achar alguma coisa, você fala, opa, isso aqui eu preciso tipar. Beleza? Certo. Então, beleza. Aí vem o input, fez a lógica sua, criou a entidade. Aí depois da entidade que ele criou, ele foi e criou o DTO.
para fazer, manipulou para fazer a saída. Opa, não, esse aqui é o DTO da entrada. Esse daqui do Get All Orders ele nem criou DTO, não, só no Create aqui, ó. Ele fez o input, aqui no input, no edit. Aqui, ó. Edit Product, ele vai receber, tá no controller. Aqui. Get Products, não, Edit Products, aqui. Ele vai receber um input, esse input ele vai criar um DTO dele. E esse DTO ele vai receber como parâmetro, se você colocar aqui em cima dele, ó, ele vai ter um ID to edit, um new ID, e repara, unknown, new name, unknown, new price, unknown. Ou seja, ele não sabe o que vai entrar dentro dele. Aí se você colocar aqui no input, ó, ele vai sair para ele no input um edit product input DTO, ou seja, você acabou de modelar um tanto de coisa que você não sabe o parâmetro para o que você quer. Esse aqui é o DTO. Você não sabe nada se você colocou o ID, se você colocou o body, se você colocou... Imagina no price aqui, ó, a pessoa mandou price geralmente no... isso é muito bom no price. No price, no JavaScript, não sei se já repararam, número é ponto. Já repararam isso? Porém, na língua portuguesa, você usa vírgula para fazer o... para fazer número. Número real. Ou seja, mas se você fizer isso aqui no JavaScript, ele vai te dar uma string. Então ele fala, não é isso que eu quero, não. E se você passar isso aqui para o back-end, é muito simples. É muito fácil. Então ele vem aqui para o seu DTO e fala, eu quero receber um número. Aqui está um unknown, porque eu não sei o que vou receber, mas fala, ó, se ele não for um número, aí você fala que você está mandando aquele valor errado. Você está mandando ele como string para mim. Aí isso que serve o DTO. Mas... essa parte de DTO nem tem como tirar dúvida contigo, Alexandre, que eu tenho que rever a aula mesmo, porque ficou... Exatamente, por isso que eu falei, eu já estava aí falar isso, eu saio um pouco do que você perguntou. O que eu recomendo é fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu não estou brincando, eu faço isso mesmo. Você pode ver pelo meu próprio código aqui nesse momento, ó. Olha só, tem nada nele aqui, ó. Estou no segundo e não terminei ele ainda. Olha só, fiz o input, aí eu acabei, ó, perfeito para demonstrar isso. Primeira coisa que eu fiz foi o get all users. Não fiz isso aqui funcionar ainda. Que ele praticamente foi o meu ping-pong, sabe? Para verificar se estava tudo funcionando. Aí depois que eu terminei o get all users, que aí foi a única coisa que eu fiz ele demais aqui depois foi simplesmente o DTO. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer um novo endpoint. Aí eu testei, tá funcionando do jeito que eu quero que fique. Eu fui aqui no meu Postman. Aqui, ó, aqui, Camila, que eu coloco no meu também, ó, para não esquecer, ó. Resultado da pesquisa. Isso você quase nunca vai ver algum API te mandando isso de mensagem. Ele geralmente vai colocar só users e mandar todo do user. Você não precisa colocar mensagem, concorda comigo? Sim. Mas aqui eu coloquei para mostrar para mim que eu estou fazendo DTO daquela forma. Ou seja, resultado da pesquisa, mensagem e users. Aí veio do jeito que eu quero. Testei, deu certo? Vou para o próximo endpoint. Aí eu venho para o endpoint. O que eu vou receber do endpoint? Eu vou receber o nome, o e-mail e um password. Isso aqui é o que eu quero receber. Imagina se o cara que está me dando um password me vê um objeto. Eu não vou conseguir nem comparar isso com o meu banco de dados, nem enviar para o banco de dados, nem nada. Então isso pode até quebrar meu servidor. Alexandre, Então, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Oi. Sempre fico confusa. Quando você vai mandar aí esse seu input para verificar na tabela como objeto, como é que é possível isso? Porque vai o negócio com 3 coisas dentro do objeto. E como é que ele vai comparar essas 3 coisas na tabela e elas estão em linhas diferentes da tabela, sabe? Aí, primeira coisa, esse input, ele está recebendo isso aqui. Certo. Você está colocando isso aqui dentro dele.
Ah, beleza. Você sabe onde que é cada valor aqui, ó. Se você colocar o mouse em cima, você vai ver que o primeiro é o nome, o segundo é o e-mail e o terceiro é o password. Ou seja, você sabe que eu estou criando aqui, ó. Estou pegando o nome, e-mail e um password e estou manipulando ele para ele vir do formato que eu quero. Beleza? Beleza. Mas ali, Alexandre, ele entende que aquele body name, body e-mail, password, que tu tá recebendo isso lá do Postman porque tá nesse hack.body? Isso. Se você vem aqui no Postman, você vai vir aqui no body. Quando você for fazer um post, né? Porque eu estou no get nesse momento, aí você vai colocar o JSON e vai criar um body. Como que você sabe que aqui é name? Esse name aqui. É porque aqui, ó, a propriedade vai chamar name. Ok? Se eu chamasse essa propriedade de XLY123, isso aqui, ó, aqui, isso aqui, teria que estar aqui, ó. Ou seja, nesse momento eu estou dizendo qual que é o nome da propriedade que eu quero que o front-end me mande. Mas o que está conectando, por exemplo, esse input com Postman? O que está conectando para ele entender que esse input... É o REC. Você está recebendo uma requisição, que dentro dessa requisição tem um body, e dentro desse body tem uma propriedade com esse nome. Show. Agora Olha, entendi. Alexandre, coloca aí no teu database. Ok. Do input, né? Esse do user database. Eu estou começando agora, que eu falei, eu faço passo a passo. Pronto. É porque, por exemplo, se tu fosse fazer aí uma verificação, né? Do input. É isso, where input. Bota aí, where input. É isso aí que eu estou perguntando. O input tem duas informações. Tem três, né? Name, não sei se é name, e-mail, e password. Pronto. Aí, um exemplo, tu vai verificar se isso realmente tem na tabela, se o name existe, se o e-mail existe, se o password existe. Como é que é possível isso? Eu fico sem entender, porque olha, eu entendo comparar só um ID, agora comparar um objeto, três coisas ao mesmo tempo. Não, aí não é comparar o objeto três coisas ao mesmo tempo, não, Camilo. É o seguinte, o que você quer comparar? Primeira coisa, se ele já existe. Você concorda comigo? Vamos supor se já existe um ID. Aí aqui eu vou receber um ID como parâmetro. Aí eu vou colocar ele aqui, ó, ID, ID. Vou até colocar aqui como ID de compare. Vou colocar não, ID to só ID to. Aí nesse where aqui, eu estou comparando se esse ID é igual a esse ID, você vai me retornar aqui, ó. Vamos colocar eu aqui. Entendi. Ok. Mas se você quiser comparar duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, Aí você coloca o e-mail. Você vai assim, ó, quando o ID foi igual ao ID e o e-mail foi igual ao e-mail, você faz isso. Então eu estou fazendo errado. Não necessariamente. Porque eu fiz assim, ó. Eu fiz lá, eu passei para o meu user database. Ok. Um objeto com duas informações e para ele verificar se dentro da tabela com where o objeto. Eu passei dentro do where o objeto, não um where. Ok, sem problema. O que acontece? Que nem eu falei, aqui dentro desse where, ele é um objeto. Dentro desse objeto, se você pegar aqui a minha tabela, ó, de users, você pegar a minha tabela de users aqui, ó, ele tem um ID de coluna, um name de coluna, um e-mail, password e role. Tem todas essas colunas. Essas colunas, para ser mais fácil de manipular,
ela considera que cada linha dessa é um objeto, que cada coluna dessa é uma propriedade do objeto. Então, se no seu input tem ponto que tem um name, por exemplo, e também tem um e-mail, o que ele vai fazer aqui? Ó? Você está passando ele aqui, concorda comigo? O input. Sim. Você está passando aqui o input. O que é esse input? Input nada mais é do que um objeto onde tem propriedades específicas. E-mail e name. Essas aqui são duas propriedades do seu input. Isso. Porém, você concorda comigo que isso aqui é um objeto? Sim. Ou seja, você conseguiria colocar isso dentro de uma variável. Você lembra quando você fez a pesquisa do ID? Você só colocou um ID? Sim. Por mais que você tenha mandado o ID como string aqui em cima, quer dizer, como você mandou o código aqui em cima, ele veio e fez a propriedade ID com o valor ID. Ou seja, ID, 2 pontos ID. Se você tivesse colocado o input e colocado ele no input aqui, o que ele ia fazer? Ele ia verificar as propriedades do input e comparar ela com as propriedades dentro da tabela. Ou seja, o mesmo nome. A propriedade tem que ter o mesmo nome. Senão não dá erro. Uhum. Entendeu? Então, tem o mesmo nome. Dentro do objeto é tipo e-mail e é password. Ou seja, exatamente. Ou seja, ele vai comparar o e-mail. Cadê o e-mail? O e-mail e o password. Eu entendi. Somente porque tem a mesma... Como é que se diz? O mesmo nome, propriedade com o mesmo nome. A mesma propriedade, né? Se você quiser complicar um pouco... Como pode verificar duas coisas ao mesmo tempo? Será que isso é certo mesmo? Se você quiser complicar um pouco, você pode colocar, por exemplo, vamos supor que você tem um input, né? Vamos colocar que você tem um input. Você pode colocar aqui, ó. Vamos supor que seu input, na verdade, ele chama e-mail. Na verdade, o seu e-mail chama e-mail no seu no SQL, na sua tabela. E o e-mail que você está recebendo pelo input, ele é um e-mail. Então, se você fizer isso, e está vindo um input aqui. Se você tivesse deixado .where input, ele daria erro. Ele poderia até não dar erro direto, mas ele não compararia o e-mail. Por quê? Porque os nomes da propriedade são diferentes. Para com o nome da propriedade diferente você pegar, aí você teria que colocar aqui, ó, e-mail.input, .e-mail. Aí tem o nome, aí tem password também, esse próprio password. Aí seria input.password. Entendi, nossa. Entendeu? Ou seja, por isso você lembra que eu falei quando você estava no R, eu falei, não, isso aqui é um objeto. Sim. Você tinha colocado só ID, exatamente isso. Ou seja, você está mandando um objeto aqui dentro com uma propriedade apenas que chama ID. Aqui o input, como ele já é um objeto, você não precisa colocar as chaves, mas aí ele compara todas as propriedades que tem dentro desse objeto. Então quer dizer que quando eu estiver passando, quando tu passar aí, por exemplo, um input que é um objeto, você não precisa colocar as chaves. Exatamente, porque já é um objeto. Exatamente. Exatamente. Sempre quando você colocar a chave, você pode pensar que você está criando um escopo ali dentro. Aí, geralmente, é um objeto, uma função, alguma coisa assim. Então, tipo, quando você vê alguém fazendo isso aqui, ó, ele está mandando um objeto com a propriedade ID. É isso, é um objeto. Isso aqui é um objeto. Entendi, eu pensava que era tipo o contrário disso, sabe? É tirando dentro do objeto. Não. Como faz o array, sabe? Aí é desconstrução. Aí você está fazendo um const ID. Aí vamos colocar, você tem um objeto chamado input. Aí você está tirando. Aí você está tirando dentro do input, chamando a propriedade dele, que ele tem dentro dele um input.id. Você está fazendo isso aqui, ó.
input.id. Isso aqui, ó, é igual. Aí você fazer isso aqui, ó, const id é igual input. É a mesma coisa. Sim. Ou seja, você está pegando a propriedade do input e transformando nela numa variável que ela não é igual ao objeto original. Ela não é mais um objeto. Ela é a propriedade em si. Variável, né? É uma variável em si. Só que dessa forma ela tem que ter o mesmo nome do ID. Aqui você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Sim. Nossa, muito bom. Às vezes a gente fica, às vezes a gente não, né? Às vezes eu fico fazendo coisa que eu não entendo e depois é bom. Não, é Entendi. bom você fazer, exatamente, é bom você fazer as coisas que você não entende, que aí você vai fazendo, mas exatamente, você não pode aí se acomodar. Você, tipo assim, você não entende aquilo e vai fazendo, tudo bem. Mas se você não entende aquilo e vai fazendo e não quer saber, aí é errado. Sim. O interessante é você correr atrás, para você entender por que você está fazendo aquilo. Mas enquanto você não está entendendo, você vai copiar mesmo. Né? Ó. A gente tem que copiar porque tem prazo para entregar, tem tudo, mas era melhor fazer com calma. Você né? nunca vai conseguir fazer com calma, Camila. Sempre vai ter coisa nova que você não entende e você vai ter que copiar. O negócio é você não se acomodar e deixar uma coisa que você não entende passar. Por exemplo, eu fiz um curso não, foi no Node.js que eu fiz no ano passado, de back-end. Eu não tinha escrito nada de back-end ainda. Foi um curso muito bom que hoje em dia eu vejo, nossa senhora, várias coisas que a gente viu entrou no curso. Só que eu só comecei a entender o curso, tipo, na última aula. Na última aula eu comecei a entender a estrutura do curso. Por quê? Mas só que o que eu estava fazendo? Estava copiando, mas sempre tentando entender por que eu estava fazendo tal coisa. Aí depois que eu fiquei 3 dias copiando o cara que estava fazendo, tentando entender o que ele estava fazendo, aí eu falei, então é por isso. Quer ver? O curso é muito bom, cara. Até gravei ele. Copiei essa estrutura. Quer ver? Esse aqui. Nome de fonte library. Esse aqui, ó. Ele é muito bom. Foi aonde, Alexandre, que tu fez esse? Esse foi do Rocket Seed. Uma tecnologia com poder de performance e produtividade. Empresas gigantes a utilizam em suas aplicações. Vocês estão escutando? E buscam por Eu não tô, não. profissionais de destaque. Não, não tá saindo não. Tá saindo não? Aqui, ó. Aí ele mostra. Aqui. Esse cara tem um canal no YouTube. Que recebe. Ele é da Rocket Seed. Aí, ó. Aqui ele tá mostrando a arquitetura, que é o controller, módulo e o service. Que isso aqui é a nossa arquitetura de controller, Módulos, business. E eu acho que o módulo é o database. Acho, tá? Que nem eu tô falando. Eu entendi só no finalzinho, no terceiro dia ali, que eu comecei a entender os negócios. Aí ele tá fazendo aqui injeção de... Quando ele começou, a gente começou a ver injeção de como é que chama? Injeção de dependência. Eu lembrei disso aqui na hora. Olha só, ele está fazendo tudo isso, ó, notification, model, isso aqui é tudo isso que ele está fazendo. Que a gente tá fazendo. Essa parte ainda está complicada, essa injeção de dependência. Eu entendo que é para colocar a gente, tipo, o que uma página está usando de uma classe, a gente vai colocando dentro dela para não precisar ficar chamando ela, né? Não, é o contrário, tá? É o seguinte, vamos supor essa aqui, ó. Essa classe... Cadê? User Business? Aqui, ó. Olha só. Eu tinha que instanciar esse user DTO aqui, ó. Eu tinha que fazer um const user, vou até colocar o nome errado para não dar problema. User DTO. Eu tinha que fazer isso, concorda comigo? Sim.
para fazer o trem dar certo. Aí, porém, para eu fazer esse endpoint, eu tenho que instanciar alguma coisa, ou seja, eu tenho que ir em outro arquivo e pegar ele. Tá vendo? Eu estou saindo daqui, vindo para cá e pegando ele aqui. Calma aí, cadê? User DTO. Ó, user DTO. Ou seja, toda vez que eu instancio isso aqui, ó, eu estou saindo daqui, vindo para esse arquivo aqui e chamando ele para ele instanciar. Concorda comigo? Concordo. Beleza. Aqui, ó, aí eu coloquei para ele ser construtor dentro do business. Ou seja, vamos lá no... vai ser o controller aqui. User controller. Agora, o que eu estou fazendo? Aqui, ó. Aqui. Controller, estou chamando o user business aqui, tá vendo? Sim. Na verdade, tem que ser um a menos ainda. Tem que ser lá no rotas. Aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou instanciando, quando eu instancio o user rotas, eu estou também mandando o user business. Ou seja, quando eu estou instanciando, eu automaticamente já estou mandando um valor para ele. Então, quando eu entrar aqui no user business, eu não preciso sair desse arquivo para buscar informação. Ela já está aqui dentro. Sim, o que eu não entendo é isso. Por que a gente cria isso dentro do Rotas? É porque no Rotas é o primeiro lugar que você está criando. Dentro do Rotas você faz isso por causa disso. Tá vendo? Tipo, eu estou instanciando o user business, aí no user business tem outras coisas. Eu estou instanciando também. Porém, exatamente, eu não estou instanciando exatamente. Aqui, ó, o constructor. Constructor, o que faz? Quando você chamar essa classe, aqui, ó, chaves, quer dizer que você está começando um scope, você vai fazer esse método, que é um método especial de uma classe, que vai construir essa classe. Ou seja, isso aqui você pode reparar que ele nada mais é do que uma função onde você tem parâmetros nela. Sim. Você tem parâmetros. Então, se você tem uma parâmetros, para ela funcionar, você precisa de argumentos. Certo. Aí, quando você está criando essa função, aí quando você vem aqui no Users Controller, você vem aqui na rotas, que é o comecinho. Quando você vem aqui na rotas, e você cria ela aqui, ó, você está passando ela como parâmetro, ó. Você está passando como argumento, essas duas coisas. Ou seja, o que você está fazendo? Você está chamando o método construtor, que é quando você coloca esse new, você está chamando o método construtor do user business e passando como argumento essas duas informações. Muita doideira isso. Na verdade, não, é bem simples. É isso que você tem que pensar aqui, ó, se você colocar isso, você pensar que isso aqui é como se fosse uma função. Se eu colocar aqui um const a igual a new user. O que é uma variável? É eu pegar uma informação e colocar dentro dela. Certo? Sim. Então eu estou pegando essa instância e colocando dentro dela. E passando ela como parâmetro, como argumento para uma função. Que função que é essa que eu estou passando no argumento? É um construtor que recebe ela como argumento, como parâmetro. E por isso eu tenho o direito de usar ela em qualquer parte do meu método. Porque como você está recebendo ela por parâmetro, aqui, ó, vamos olhar no database lá que isso tem com mais facilidade. Ó. Como você está recebendo ela aqui, ó, como parâmetro, eu posso usar ela aqui, em qualquer lugar. O quê? Eu estou recebendo esse valor como parâmetro. Tá. Agora está começando a fazer um pouco de sentido quando eu vi colocando dentro do parênteses.
Exatamente. mesmo quando eu estivesse passando, tipo, uma função que vai somar A mais B. E aí, tipo, dentro tem A e B, que é o que eu vou receber como parâmetro. Isso. Aí Mas- eu posso pegar essa função, chamar ela e botar, tipo, chamar essa função e usar A e B como eu quiser ali dentro, né? Tipo, C3, C8, C10, eu posso usar A e B como eu quiser. Sim. E não só você pode usar como que você quiser, como você for chamar a função, você tem que enviar essa informação, senão a função quebra. Se você fizer uma função de soma, se você fizer uma função de soma, return A mais B, que é a função de soma bem retardada, né? Sim. Aí o que você está falando? Tem que receber a função, o A, aqui vai dar errado por causa da tipagem, que eu tenho que colocar aqui. Então o que você está fazendo? Estou recebendo um A e um AB. Ou seja, toda vez que eu chamar o soma, se eu fizer 1 e 2, beleza, não deu problema nenhum. Mas se eu fizer só 1, dá erro. Por quê? Está faltando segunda informação. Aqui é a mesma coisa. Eu estou criando os parâmetros, então eu tenho que mandar ele como argumento. Sim, por isso que quando a gente coloca dentro do construtor e não coloca lá dentro do router, ele fica dando erro, né? Exatamente, porque está faltando você colocar argumento dentro dele. Sim. O que confunde, eu acho, é essa tipagem aqui, ó. Que isso aqui nada mais é do que você está falando que vai ser um private do tipo UserDTO. Você está simplesmente tipando, que nem aquele A eu coloquei 2 pontos number. Aqui eu estou tipando e que vai ser um UserDTO. É isso. O private é porque eu vou usar ele somente dentro dessa função, que é o user business, né? Eu não vou usar ele dentro de outro escopo. E Não, aí, só não vou usar, eu não consigo usar. aí por isso eu coloco o private, né? Isso. Para determinar isso. Uhum, Aí exatamente. o user DTO, eu não entendi não. O UserDTO, o que é o UserDTO? Ele é aquele New UserDTO. Aqui, ó. Gente, eu vou ter que sair. Obrigadão aí, Vai tá? lá. Nada. Valeu, obrigado. Valeu. Esse é o UserDTO. Esse aqui, ó. Ou seja, eu estou criando uma variável chamada UserDTO que vai receber um valor. Que valor que ele vai receber? Aí aqui dentro eu estou especificando que vai ser isso aqui. Esse que é o valor que aquela propriedade vai receber. Aquela propriedade, aquele parâmetro vai receber. E esse parâmetro tem qual tipo? UserDTO. Isso aqui, essa parte aqui, ó, eu não estou fazendo new UserDTO. Repara que não é um new UserDTO. É só uma tipagem. Se eu colocasse aqui uma string, por exemplo, não dá erro aqui. Vai dar erro lá no router. Por quê? Porque eu estou usando uma outra coisa. Só que se eu colocasse aqui um A, não daria erro mais. Porque eu estou passando como argumento uma string do jeito que eu falei que eu ia passar. Aí não dá erro. Nossa, eu pensava que isso daí era como um objeto. Eu tava, tipo, colocando o valor dentro do user, sabe? Você está colocando o valor dentro do user, mas não isso aqui. Isso aqui é a tipagem. Sim, então, eu pensei que eu estava colocando o valor do user dentro desse outro user. Como se você estivesse colocando um igual outro aqui. objeto. Eu pensei que era isso. Não, isso aqui é tipagem, apenas tipagem. Porque no TypeScript você não consegue fazer nenhuma função sem tipar ela. Você coloca uma function lá, você pode ver que dá erro. Eu tenho que tipar ela no mínimo um N aqui, por exemplo. Você não consegue fazer nenhuma função, mostrar nenhum parâmetro sem tipar. Aqui nada mais é que um parâmetro, então você tem que tipar. Esse private só está aqui porque senão eu teria que escrever aqui. Private user DTO.
Que aí não quer. Assim. É uma coisa muito parecida. Ah, eu tenho que colocar aquele user DTO. É isso. Não lembro. Esse aqui é o jeito. Que você não coloca. Você coloca user DTO. Não coloca aqui, eu acho. Não lembro. Não. Esse é o jeito mais reduzido de se fazer, né? Aí você tem que lembrar disso. Que esse aqui é tipagem, só isso. Que nem isso aqui. Isso aqui. Tudo que está verdinho é de tipagem. Ótimo. Tudo que está verdinho você pode usar como tipagem. Entendi. Nossa, muito bom isso. Tá gostando mais, Alexandre, do back-end agora? Agora eu tô começando a gostar. No começo eu não tava, não. No começo eu tava achando chato pra caramba. Tipo, não tinha desafio. Sim. Tava achando Agora tem. Agora tem. Eu acho que quando começar essa coisa do token que a gente aprender, aí vai ser melhor ainda. Porque vai tipo, criar algumas lógicas, né? Eu acho que, tipo assim, a parte da lógica, a gente já tá quase, a gente já chegou mais ou menos. Acho que na hora de chegar testes vai ser melhor, hein? Que aí testes parece ser bom, gostoso pra caramba. Que aí é que eu gosto, né? Debugar. Sim, Eu tô doido pra chegar em testes. Eu gosto de debugar, gente. Adoro. Tipo assim, quanto mais difícil é melhor. Porque você vai, custa, você vai chegando, aí você chega, pá! É uma delícia. Eu fujo disso. Não. Um dos problemas que muita gente tem é isso, é medo do erro, sabe? Porque você fica, não, vai dar erro se eu continuar fazendo isso. Não tem importância. O erro que você vê, como que você pode consertar. Ai,